A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, meus irmãos. Amados irmãos, nós estamos aqui, Ensinos de Yahshua, mais um vídeo esclarecedor de ensino para que a Igreja do Mashiach, Filadélfia, possa crescer em graça e conhecimento, alcançando a plena estatura, o conhecimento da verdade, estatura do nosso Mashiach Yahshua. Nós estamos hoje, amados, nós queremos entrar um pouquinho também num tema muito importante sobre as pedras, né? As pedras do templo que foram espalhadas sobre a terra, e queremos alegrar, né, por essas verdades, saber que você é uma pedrinha preciosa e você entender o que você já fez e o que você estava fazendo aqui no passado e agora chegou num corpo de carne. E o Pai está trazendo agora o que? A memória, né? Aquela memória antiga. Exatamente. Como aconteceu com Yahshua, né? Nós vamos, amados irmãos, fazer um invocar, né? Vamos invocar juntos, um momento especial, maravilhoso, quando nós restauramos, né? Pelo Espírito de Yahshua, restauramos o invocar, né? Isso se perdeu há muito tempo e agora, no final dos tempos, para se cumprir a palavra, né, que a palavra seria novamente restaurada, né, haveria restauração e que nós estamos novamente voltando ali às veredas antigas de Jeremias, quando ali a igreja de Esmirna, a igreja primitiva, ela invocava, e agora nós invocamos também, assim também como lá na antiga aliança também aqueles que invocavam, e agora nós invocamos também. Que alegria, né, irmãos? Vamos juntos. Ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah. Assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Papai amado, nós estamos aqui reunidos contigo. Fala através da nossa boca, papai, porque estamos aqui para isso. Usa-nos como vaso de honra na tua presença. Ó papai, alegria te servir, alegria é fazer a tua obra. Estamos nesse corpo humano que cansa, é um corpo que se desgasta, mas quando nós servimos a Ti, dentro de nós brota a alegria de verdadeiramente poder ter a honra de Te servir, papai, porque é uma honra servir a Ti. Ó papai, abençoai o estudo de hoje, que esse estudo alcance as pedrinhas preciosas nos quatro cantos da terra, pedrinhas que foram atiradas nessa terra, pedrinhas que foram espalhadas nessa terra, papai. Que nós estamos agora com a tua palavra juntando para que juntos possamos voltar, essa pedrinha possa ser novamente parte ali do templo celestial e dali nunca mais sairá. Nunca mais sairá, papai. Ó papai, gratidão por tudo. Abençoe cada irmão, cada irmã, Filadélfia e Sardes, vestes limpas. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Amados irmãos, nós estamos, muitas vezes, os irmãos de Sardes, né? Eles não conseguem, irmãos, não conseguem aprender. Eles não conseguem, por quê? Porque ali foi colocado mesmo naquilo que se cumpre. E Yahshua falou assim, porque os ouvidos desse povo estão fechados, né? Os olhos também. E a mente, para que a mente não entenda, para que a mente não compreenda, para que eles também não se arrependam e eu não possa salvá-los. Então, essa é a vontade de Yahshua soberano.
Esses precisam passar, porque estão predestinados a passar pela tribulação. Mas Filadélfia, Sardes, vestes limpas, não, vai ser poupados. Por quê? Porque primeiramente tem humildade. São filhos da verdade que querem aprender a verdade. E a verdade, quando ela traz diante da mentira, a mentira tem que, como se diz, cair por terra, né? Porque a verdade, ela sobressai, ela é nítida, é notória. Aqueles que são da verdade vão receber a mensagem da verdade e vai ser esclarecedora. Mas aqueles que são da mentira vão continuar na mentira e não compreenderão. Então, amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as pedras preciosas. Muitos irmãos criticam em tudo, né? Criticam que a gente fala das pedrinhas preciosas espalhadas e fala sobre isso. E fala assim, de onde vocês tiraram das pedrinhas preciosas, precisam ser juntadas, né? E onde que estavam essas pedrinhas? Ou seja, não conhece nada e continua criticando aquilo que não conhece. Então hoje nós vamos fazer essa introdução, falar um pouquinho sobre essas pedrinhas preciosas que foram espalhadas, né? Inicialmente nós vamos abrir a palavra em Eclesiastes, né? Nós vamos lá em Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes 3. A palavra fala que há um propósito para todas as coisas, né? Há um propósito para todas as coisas. E no versículo 5, né? Eclesiastes 3, versículo 5, fala algo muito especial. Olha só, diz assim: há tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Será que aqui está ali a palavra de alto está referindo a alguém pegar uma pedra e jogar no outro? Será que estava pensando nisso? Há tempo de atirar a pedra no outro? Não. Aqui está falando de algo celestial, espiritual. Porque as escrituras, elas são discernidas pelos sábios. Conforme a palavra está dizendo assim, que a vontade de algo, que é a sua glória, é esconder certas coisas. Da onde? Na sua palavra. E a glória dos reis é desvendá-las. Essa palavra nós já temos falado há muito tempo. Provérbios 25:2. Provérbios 25:2. Então, essa é a vontade. Ali já está dando a dica do seguinte, que Iau, ele escondeu o entendimento das escrituras e vai revelar somente para os reis. Os reis, entendeu? É somente para os reis vão entender. Então, quando a gente pega aqui Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, há tempo de atirar pedras. Essas pedrinhas foram atiradas sobre a terra. Essas pedrinhas, que são pedrinhas do tempo celestial, foram atiradas sobre a terra e há tempo de recolher essas pedrinhas. Por quê? Porque essas pedrinhas sendo recolhidas, nós vamos voltar com elas para o tempo celestial. E é esse o momento de Filadélfia, é esse o momento que nós estamos passando agora. Nós estamos recolhendo essas pedrinhas para voltar para o tempo celestial. Isso faz um link aqui inicialmente com o nosso papai Yahshua em Lucas. Vamos lá, em Lucas. Lucas 21, versículo 5. Irmão Shaul, Paulo vai falar conosco. Lucas 21, versículo 5 diz assim, ó: como alguns disseram a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, Né? Que seriam, foi feito como voto, como promessa, como né? oferta. Como oferta a Iau. Ele disse: contemplais essas coisas, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: quando isso será, mestre? E qual o sinal que essas coisas acontecerão? Logo embaixo fala os sinais percussores. Respondeu então: atenção. Precursor, quer dizer, os sinais que vão acontecer antes dos fatos, né? Então, sinais que vão acontecer antes dessas pedrinhas serem derribadas, né? Vamos lá. Respondeu: atenção, para não ser desenganados, pois muitos virão no meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo.
não os sigais. Quando ouvis de falar de guerras e subversões, não vos atemoreis. Porque Atemorizeis. Porque é preciso que o primeiro isso aconteça, mas não será logo o fim. Mas não será logo o fim. Isso aqui, irmãos, é a linguagem de sábio, tá? Aquele Yahushua, papai Yahushua, está falando assim, olha, quando que vai ser demolido esse tempo? Quando acontecer guerras, sinais de guerras, vai estar fazendo situações ali que está falando assim, vai vir muitos falando que é Yahushua, né? E vai ter nação levantando contra nação. Pestes, no versículo 11 fala assim, haverá grandes terremotos, pestes, fomes em todos os lugares, aparecerão fenômenos pavorosos, grandes sinais vindos do céu. Olha, grandes sinais vindos do céu. Grandes sinais vindos do céu. Grandes sinais vindos do céu. Isso faz um link com o quê? Com Apocalipse 12. Houve um grande sinal no céu. Houve um grande sinal no céu. Está vendo o link? Ele está falando da demolição daquele templo que foi construído por Herodes? Não. Porque aqui é no tempo do fim. Exatamente. Porque ele está falando aqui de algo muito superior. E Yahushua é um ser celestial. Ele não fica preso a coisa humana, material. Tá entendendo? Então, quando ele está falando de coisas celestiais. Ele está falando do tempo de Herodes? Não, ele está falando do tempo celestial. Quando as pedrinhas do tempo celestial iam ser lançadas por terra. Por isso que nós lemos em Eclesiastes 3 ali. Está falando assim, há tempo para todas as coisas. Há tempo para tirar a pedra. Tirar da onde? Tirar do céu e lançar por terra. E há tempo para juntar essas pedrinhas, para voltar com elas para o céu. Então, aqui, está dando os links, olha só. No versículo aqui na Bíblia Al-Shalom, versículo 9, né, capítulo 21, versículo 9. Quando ouvides falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Não será logo o fim. Por quê? Porque isso faz um link com Daniel 12. Vamos pegar Daniel 11:40. Daniel 11:40. Vamos lá. Diz assim, ó, Daniel 11:40, fala assim, ó. No tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul contra o rei do norte. Se levantará os seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Ó, começou aqui, já falando de guerra, tá vendo? Viu que lá em Lucas está falando de guerra, vai levantar nação contra nação, vai levantar nação contra nação. Isso tem que acontecer antes que aconteça o fim. E aqui já começa dando o link, falando assim, no tempo do fim, entrará em luta com ele, o rei do sul, contra o rei do norte, entendeu? Aí ele vai falando sobre essas disputas. Aí no versículo 12, o capítulo 12, versículo 1 fala, nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, se levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva, ele está junto dos filhos do seu povo. Que povo é esse? Os Ialdins, os israelitas. Ele se conserva junto dos israelitas. Lembrando que os Ialdins não estão em Israel, os Ialdins estão dispersados. Exatamente. Em Tiago fala isso, né? A saudação ali estão dispersados. Então não é Israel, é dispersado por todo o mundo, os 4 cantos da terra. Excelente a sua colocação, irmão. Vamos pegar então Tiago capítulo 1. Vamos lá. Tiago capítulo 1. Ó, Tiago capítulo 1 diz assim, ó, Tiago, servo de Ial e do nosso mestre Yahushua Mashiach, as 12 tribos da dispersão. Viu aqui? Ele está escrevendo uma carta às tribos que foram dispersas. Exatamente. Entendeu? As tribos dispersas. Dispersas significam que foram lançadas fora do território de Israel. Aqui, essa carta é dirigida a elas, ok? E lembrando que Israel voltou para sua terra somente em 1948. Então, antes disso, elas estavam dispersas. Estavam aos 4 cantos da terra. E isso aqui, quando
Tiago escreveu, ela não estava propriamente dita. Exatamente. Vamos falar assim, ela estava, na realidade, a tribo de Aldá, estava ali em Aldá. A nação do norte, que é a nação de Israel, estava dispersa. Estava dispersa já nessa tempo, né? Então, basicamente, o que resistiu foi a nação do sul. Mas a nação do norte, a gente lembrar ali que tinha sido dispersada. Exatamente. Mas está falando dessa dispersão humana? Não. Está falando de coisas celestiais. Tá? É uma dispersão celestial. Está falando das pedrinhas lá de cima que foram dispersas sobre a terra. Ok? Das pedrinhas. Sempre Yahshua vai estar falando de coisas celestiais. Tá, irmãos? Então, ele continua falando, quando ele entra aqui, a gente entrou aqui a respeito do tempo do fim, né? Mostrando que o templo, aquelas pedrinhas do templo, seriam derribadas no tempo do fim. Então, vamos voltar lá. Em Lucas 21, olha só, Lucas 21, 5. Diz assim, ó, como alguns dissessem a respeito do templo, era ornado de belas pedras e de ofertas oferecidas a Ial, ele disse, contemplai essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Então os discípulos estavam apontando para o tempo celeste, para o tempo terreno de Herodes. Mas Yahshua estava apontando para o tempo celestial. Por quê? Porque ele fala que essas coisas viriam no tempo do fim. Aqui no versículo 9 ele fala, quando ouvides falar de guerra e subversões, não vos atemorizais, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Viu? Ele está fazendo um link com Daniel 12:1 e está falando também dos sinais de Apocalipse 12. Os sinais, ali mostra um sinal da mulher, não é mesmo? Então, você percebe que as escrituras, elas são um código. Um código abre o outro abre um, entendeu? Então elas vão conversando assim. E isso foi dado somente para Filadélfia. Filadélfia, ali através do seu mensageiro, traz essa mensagem e abre os cadeados através dos links, tá, irmãos? Então, olha só, Yahshua está falando aqui do tempo celestial, daquelas belas pedrinhas que vão ser atiradas por terra, porque faz um link com Eclesiastes 3. Então, essas pedrinhas que ornavam o tempo celestial, eles foram derribadas, e foi derribado no tempo do fim, como nós vimos aqui, link com Daniel 11. Daniel 11 e 12. Viu? Daniel 11. E junta com Apocalipse, Daniel 12, que Mical se levanta e ele se levanta para juntar as pedrinhas, para junto com as pedrinhas que são ali os filhos do seu povo retornar para o tempo celestial. Exatamente. E a gente faz o link disso, irmãos. Por quê? Nós já fizemos tudo. Mical, ele recebeu a investidura de Yahshua. Para que Yahshua venha a reinar, ele entrega na mão de Mical ali dele ser aquele que cuida do templo celestial. Isso faz um link lá com Apocalipse 14. Nós já vimos isso. O anjo que sai do templo e grita em alta voz, aquele que está sentado na nuvem, que tem uma coroa de ouro na cabeça, é semelhante ao Filho do Homem e tem uma foice afiada. Quem é esse? Yahshua. Então, aquele anjo que sai do templo é Mical, e ele avisa para Yahshua, chegou o tempo de ceifar a terra, porque a colheita está pronta para ser ceifada. A seara está amadurecida. Está pronta. Isso mostra que não só... Yahshua não é Mical, né? Mostra mais uma vez, né, irmãos? Assim, aqueles que ficam insistindo nisso é porque realmente, como a gente falou no início do vídeo, não está compromissado com a verdade. Exatamente. Né? Quer continuar com a mentira e fica defendendo a mentira. Então, olha só, quando a gente pegou aqui agora a respeito dessas pedrinhas que foram lançadas, já viu ali Yahshua profetizando que essas pedrinhas seriam lançadas no final dos tempos, quando houvesse guerra, quando houvesse rumor de guerra e tudo mais? Então,
A gente volta lá em Daniel 12:1. Olha lá, vamos lá, Daniel 12:1. Ele fala assim, olha, nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais havia havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. Isso aqui, irmãos, mostrando claramente aquilo que Yahshua está falando. As pedrinhas que ornavam o templo celestial foram lançadas por terra. Este que foi enviado, Mical, para juntar as pedrinhas, para no devido tempo subir com elas. Aí, quando ele subir com elas, vai acontecer essa angústia, angústia como jamais aconteceu desde que existe um homem sobre a terra. É uma angústia tal. Então, aqui, irmãos, você vê as conexões, os links. Mostra tanto que eles são de lá, que aqui no finalzinho do versículo fala assim, todos os que se encontrem escritos no livro. Está escritos lá, eles são de lá. São de lá, são de lá. Isso faz um link com Isaías 51, né? Isaías 51. É muito bonito isso, irmãos. Por quê? Porque a verdade chegou e está disponível para todos. Exatamente. Isaías 51:1 diz assim: ouvi-me, vós que estáis à procura de justiça. Nós estamos na Bíblia Jerusalém, Bíblia Al-Shalom, tá? Ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Ial, olhai para a rocha que foste talhado. Tá vendo? Aqui, em outras traduções, fala pederneira, quer dizer, ali na pederneira, aonde que existe a quebra de rocha, né? Arrancando da rocha principal as pedrinhas, arrancando, fazendo da pederneira, quer dizer, da rocha grande, os pedacinhos das pedrinhas. Essa é a referência dos filhos de Yahshua, tá? Aqui está falando para os filhos de Yahshua, aqueles que são seres celestiais. São seres celestiais. Exatamente. Por quê? Porque estavam lá em cima, saíram da pederneira, saíram da rocha. Por isso que aqui está falando, irmãos, ouvi-me, vós que estáis à procura de justiça. Por que estão à procura de justiça? Porque eles saíram da terra deles. Foram levados ao exílio. Está entendendo? Foram levados ao exílio. Estão aqui nessa terra, exilados. Estão buscando Ial, pedindo Ial. Ial, faz justiça contra os nossos adversários. Quem que é os adversários? Satanás e os seus demônios. Entendeu? Por quê? Porque ele, Satanás e seus demônios, lançou um voto de desconfiança contra os filhos de Yahshua. Falando assim, olha, eles vão me seguir lá embaixo. Eles vão seguir lá o antimachia. Entendeu? Então, eles foram rebaixados, lançados por terra, à semelhança do papai Yahshua. O papai Yahshua não veio aqui? Ele veio em corpo humano. Ele era homem, corpo humano. E o que acontece? Ele também foi provado, tentado. Tá entendendo? Foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ou seja, para ver se ele ia se prostrar, para ver se ele ia seguir após outro. Exatamente. Entendeu? Foi levado para o deserto, o papai Yahshua foi levado para o deserto para ver se ele ia permanecer fiel a Ial. E ali, Satanás fala assim, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar as nações, os reinos dessa terra. Faça só isso. Da mesma forma que os seus filhos vêm no final dos tempos, também para ver se eles vão ser o quê? Para ver se eles vão após outro, qual? Emmanuel Macron. Tá entendendo? Então, esse aqui, olha só que lindo. Isaías 51, versículo 1. Ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça. Melhor tradução, Bíblia Jerusalém. Vocês que estão à procura de justiça. Ou seja, nós estamos pedindo para Ial. Ial, julga minha causa. Olha só. Isaías 51,
Ouvi-me, vós que estáis à procura de justiça, vós que buscais a Ial. Nós estamos buscando Ial para que ele faça justiça sobre nós. Vós que buscais a Ial, olhai para a rocha que fostes talhados, quer dizer, olhai para o Machia, olhai para Ial salva, Ialcha. Olha só, Ialcha, Ial salva. Olhai para Ial salva, olhai para Ialcha. Olhai para a rocha que fostes talhados, tirado dele, ó, tirado dele. Olhai para a rocha que foste talhado, para a cova que fostes extraídos. Então, aqui ele está falando assim, olhai para a pederneira, olhai para onde vocês foram arrancados, olhai para Ialcha, o vosso pai, que vocês foram arrancados dele. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso que faz um link com Lucas 18. Vamos lá, Lucas 18. Existe aqui uma parábola do juiz iníquo e da viúva. Entendeu? A viúva, ela ia até o juiz iníquo diversas vezes pedindo, julga a causa contra o meu adversário. E ele, que não era temente a Ial e nem respeitava os homens, negava julgar a causa da viúva. Mas como a viúva insistia, chegou um momento que ele falou assim, eu vou ter que julgar essa causa, porque essa mulher é muito insistente, senão ela vai me esbofetear. Exatamente. Então, olha só. Versículo 6. Versículo 6. O mestre acrescentou. Quem está contando essa parábola? Ialcha. Por quê? Porque quando está falando lá, vocês que estão à procura de justiça, né? Isaías 51:1, vocês que estão procurando justiça, olhai para a rocha que vocês foram extraídos. Olhai para Ialcha. E aqui Ialcha está falando assim, olha só aqui que Ialcha. E o mestre Ialcha acrescentou, escutai o que diz esse juiz iníquo. Olha, o juiz iníquo que ele contou fez justiça, mesmo que ele não respeitasse os homens e nem temesse Ial. Ele fez justiça. Aí ele fala, e Ial não faria justiça aos seus eleitos? Os eleitos aqui faz link com os anjos eleitos. Anjos eleitos. Não faria justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite? Clamam a ele dia e noite, faz um link com os anciãos e os 144 mil que exaltam Ial, que é Ial filho ali no trono, dia e noite. Exatamente. Entendeu? Dia e noite, sendo grato pelo que eles receberam justiça. Então, aqui ele fala assim, Ial não faria justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Viu? Ele vai fazer. Mesmo que está demorando um pouquinho, né? Está demorando um pouquinho para ser feito. Mas ele vai fazer. E é nisso que entra a prova de Filadélfia. Qual que é a prova de Filadélfia? A perseverança. Essa é a prova de Filadélfia. A perseverança. Por quê? Aqui está falando assim, mesmo que demore um pouquinho, aqueles que permanecem perseverantes vão ver e vão se escapar. Exatamente. Mas aqueles que estão abandonando aí o barco, estão indo após outro, esses vão se decepcionar tremendamente. Então, irmãos, quando a gente continua falando assim, ó, olha só, versículo 8, Lucas 18:8, leia para nós, irmão. Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Isso. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Viu? Vai encontrar perseverança diante da tribulação? Então, aqui, ele faz um link aqui, irmãos, maravilhoso, falando assim, olha, ele fará justiça muito em breve. Ele faz um link com o Filho do Homem, de Apocalipse 19 e Daniel 7. Quando o ancião de dias fizer justiça aos santos, ele também é filho do homem, filho de Ialcha. Quando, Daniel 7, quando se levantou o ancião para fazer justiça aos santos do Altíssimo. Você lê lá, Daniel 7. Aqui ele está falando, quando voltar, ele está falando desse. Do Filho do Homem. Do Filho do Homem, filho de Ialcha.
É porque Entendeu? Ezequiel é filho de Auxa, também é chamado de filho do homem. Daniel, mesma coisa. Daniel também. E ali Mical também, Moisés e Elias também são filhos, né? Como a gente já falou. A gente pegou em Jeremias ali, Jeremias 52? 52. Pega ali as 4 romanzinhas separadas das 96, que fazem parte da segunda coluna do templo. Segunda coluna do templo, por isso são romãs. Tem a coroinha na cabeça. Lembra disso? A coroinha? É lindo, né? Isso a gente trouxe no vídeo anterior. Vamos lá. Então, quando a gente está falando aqui, voltando aqui, nós fizemos o link de quê? Dos eleitos que clamam dia e noite por justiça. Eles estão clamando por justiça porque eles estão no exílio. Exatamente. Eles estão aqui, mas eles não são daqui, eles são lá de cima. E eles estão clamando a Ial por justiça. E Ial fala, olha para a rocha que vocês foram talhados, olha para a rocha. Quem que é essa rocha? É Ialcha. É Ialcha. Nós vamos lá no livro de Pedro. Vamos lá. 1 Pedro 2, versículo 4. 1 Pedro 2, versículo 4. Versículo 4. Olha só. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Olha só. 1 Pedro 2, 4. Chegai-vos, né? Ó, vou começar, você continua. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada. Olha aqui. Chegai-vos a ele, Ialcha, a pedra viva, rejeitada. É pelos homens rejeitada, mas diante de Ial, eleita e preciosa. De novo, o irmão vai continuar. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, é rejeitada pelos homens, mas diante de Ial, eleita e preciosa. Olha aqui, falando de Ial. Quando fala lá em Isaías 51, olhai para a rocha que vocês foram tirados, talhados. Olhai para a pederneira que vocês foram tirados. Aqui está falando, essa rocha que nós fomos tirados, essa rocha é Ialcha. E esses que foram tirados da rocha, eles são filhos de Ialcha. São filhos de Ialcha. Não adianta você falar que não é. Você pode não ser. Você que fala que não é, você é filho de Adão. Entendeu? Você é filho de Adão e você não é filho de Ialcha mesmo. Não é mesmo. Não é filho de Ialcha. Você é filho de Adão. Mas aqueles que vieram lá de cima como pedrinhas preciosas, é filho de Ialcha, a quem doer. Se você pode falar e esbufetear, xingar, pode bufar. Você não é. Mas tem muitos que são, e são pedrinhas que foram espalhadas nessa terra e estão sendo ajuntadas para voltar. Exatamente. E é somente essas pedrinhas que vão voltar. Filho de Adão vai ter que passar pela tribulação. Os filhos de Ialcha vão voltar para o tempo celestial. Exatamente. E você vai entender isso. E filho de Ialcha, assim como o pai, vai ser rejeitado. A gente não preocupa com rejeição das pessoas, dos homens dessa terra. Porque se nosso pai for rejeitado, quem dirá nós? Exatamente. Entendeu? Essa perseguição que a gente sofre, isso para nós é um peso de honra. É uma maravilha para nós. Estão entendendo? Exatamente. Olha só, continua lendo, irmão. No versículo 5 de 1 Pedro 2, fala assim, ó, do mesmo modo, também, vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual. Olha só, irmãos, vós como pedras vivas, ou seja, faz o link exatamente com Isaías 51, vocês que foram tirados da rocha, vocês também são pedras vivas. Continue. Exatamente. Eu vou continuar. Vós, pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual. Que edifício é esse, irmão? O templo. O templo. Aquele que Ialcha falou assim, olha, não ficarão no templo celestial pedra sobre pedra que não seja derribado, jogado por terra, que faz um link com Eclesiastes. O que lá em Eclesiastes está falando? Eclesiastes 3 está falando assim, há tempo para todas as coisas, há tempo para tirar a pedra, tirar por terra. E há tempo para juntar essas pedras de novo, exatamente. Que é o tempo hoje final, é o tempo que nós estamos ajuntando as pedrinhas preciosas para voltar para o tempo celestial. Exatamente. Continua lendo, irmão. Para um sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Ial, por Yahshua Mashiach. Olha aqui já está dando dica. Ele fala, prestai-vos à construção de um edifício espiritual. Que edifício é esse? O templo celestial. Para um sacerdócio santo, ou seja, para servir como sacerdotes no templo. Para servir como sacerdotes no templo, falando das pedrinhas vivas. Exatamente. Continua, irmão. Aqui, ó. Para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Ial, por Yahshua Mashiach. Com efeito, nas escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso. Mas para os que não crerem, essa pedra que os edificadores rejeitaram se tornaram-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Eles tropeçarão porque não creram na palavra para que eles foram destinados. Veja bem, e aí só o comecinho do versículo 9 diz assim: mas vós que não rejeitaram a mensagem, não rejeitaram, vocês que ali nós vemos na condição de Esmirna, né? A condição de Esmirna são aqueles filhos que se tornam também o quê? Rocha. Por quê? Eles são adotados, né? Eles são adotados. Eles são adotados com aqueles que são filhos legítimos com direito à herança, recebe a mesma coisa. E em versículo 9 fala assim: mas vós que sois uma raça eleita, um sacerdócio real. Aqui mostrando claramente um sacerdócio real. É um sacerdócio que vai servir no templo. Para que serve o sacerdócio? Para servir a Ial, no templo celestial. No templo celestial. Isso faz um link com o quê? Isso faz um link com Samuel 2, ali quando fala dele ser entregue no templo, ele era o quê? Ele era um filho de uma promessa da mãe dele. Exatamente. A mãe dele prometeu que ia entregá-lo para ser ali o quê? Ele ia servir no templo por toda a sua existência. Exatamente. Por toda a sua existência. Ali é uma representação de Filadélfia. E faz um link com o quê? Faz um link com Apocalipse 3:7. Ali é os vencedores da era de Filadélfia. Vamos abrir? Vamos abrir lá. Isso. Fala assim, ó. Então, 3:12. É 3:12. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Ial. Ó, no templo. E daí nunca mais sairá. Ó, se nunca mais sairá, porque saiu. Saiu. Exatamente. Entendeu? Nunca mais sairá, porque saiu, agora quando eu levar eles de volta, nunca mais vão sair. Isso aqui está na Bíblia Yahweh Shalom, irmãos. Na Bíblia Jerusalém, que mantém das Bíblias a maior integridade das originais, das escrituras originais. Então está falando assim, olha, esse aqui que está prometendo, está falando assim, olha só, segura, olha só, versículo 12. Quanto ao vencedor da era Filadélfia. Vencedor da era Filadélfia, farei dele uma coluna no templo do meu Ial. Ó, farei coluna, ele vai ser coluna no templo do meu Ial. Ele está falando o quê? Está falando que ele vai servir como sacerdote, aquilo ali que nós lemos em 2 Pedro. Esse que são pedras vivas, eles vão ser o quê? Nação santa, sacerdócio real. É um povo escolhido e um povo de propriedade particular de Ial. Assim também como na antiga aliança você tinha os levitas. Os levitas eram uma propriedade particular de Ial. Exatamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, viu aqui um pouquinho que nós caminhamos com os links? Coisa mais linda, né? É uma coisa tão maravilhosa e a gente tem ainda uma palavra aqui que é tremenda, quando Yahshua estava chegando em Al-Shalom. Né? Yahshua estava chegando em Al-Shalom. Vamos ler essa passagem? Está em Lucas. Lucas 19, 32 em diante. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho?
responderam: o mestre precisa dele. Levaram então a Iauxa. E estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Iauxa montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, aí, Monte das Oliveiras, né? Quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Iau, ó, com voz forte por todos os milagres que eles tinham feito, diziam: bendito aquele que vem, o Rei, O rei. o Rei, no nome do Mestre. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Isso aqui lembra o quê? Lembra quando Iauxa, ele nasceu. Quando ele nasceu, ali em Lucas, no início ali do livro, fala que um anjo, ele apareceu para os pastores e ele falou que tinha nascido ali o Salvador, né? E eles iam encontrar ele envolto em roupas ali, em tecidos, ainda peladinho. Então, ele está mostrando ali. Logo em seguida veio um exército. E esses exércitos louvavam Iau, né? Louvava Iau. E aqui, quando Iauxa está chegando em Iauxalã, o povo também está o quê? Louvando. O povo está louvando. Lembrando que aqueles anjos estavam louvando lá. Exatamente. Né? Vocês estão acompanhando os estudos, irmãos? Exatamente. Vamos voltar lá, só para os irmãos que têm memória curta poder lembrar, né? Lucas 2:12. Ali o anjo fala assim, ó: isso vos será de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar Iau. Viu? Um exército celeste a louvar Iau, dizendo: glória a Iau no mais altos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Exatamente. De novo, glória a Iau no mais altos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Aí a gente faz o link agora com Lucas, né? Lucas 19. Quanto, irmão? 38. Olha só. Lucas 19:38. Ali fala, diziam, aquele povo que estava tirando as vestes, colocando para que Iauxa, com o burrinho, o jumentinho, passasse por cima das vestes ali, para entrar em Auxalã. E ele fala, bendito, né? O povo fala, bendito aquele que vem, o Rei, no nome do Mestre. Paz no céu e glória no mais altos céus. Ou seja, estavam o quê? Louvando aquele que vinha, aquele que foi enviado. Exatamente. Como também os anjos lá atrás estavam fazendo isso. Os anjos estavam fazendo o quê? Os anjos estavam louvando pelo nascimento do Salvador. Os anjos estavam louvando. E aí, o que acontece? Aqui eles estão louvando também porque aquele povo estava reconhecendo que estava chegando ali o Machia. Chegou o Machia. A exemplo dos anjos que também estavam louvando lá atrás. E olha o que acontece, que interessante. Olha só, Iauxa, o que ele fala. Versículo 39. Lucas 19:39. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Que pedra é essa? Os anjos que estavam acompanhando a comitiva de Iauxa. Por quê? Iauxa veio como homem. Iauxa veio como homem. Como homem ele tinha poder? Não. Ele não tinha poder porque ele veio como homem. Então aquela comitiva de anjos que acompanhava Iauxa, eles faziam o quê? Eles justificavam as obras de Iauxa.
eles justificavam as obras de Yahshua. Então eles estavam ali. E Yahshua sabia que eles estavam ali, porque eles estavam ali como comitiva, seguindo Yahshua em todo o seu ministério. Quando esses anjos, quando Yahshua ele estendia a mão para curar, o anjo estendia a mão e curava. Está entendendo? Por quê? Era Yahshua curando? Não, porque Yahshua veio homem. Quem curava era os anjos que estavam com Yahshua. Ele ordenava, né? Ele dava a ordem naquele momento para se fazer a cura e os anjos executavam a cura. Está entendendo? Porque Yahshua naquele momento estava num corpo humano. Ele era Yahshua Mashiach, homem. Ok? Ele não poderia vir de outra forma, ele tinha que vir como homem, com todas as limitações humanas. Exatamente. Então quem executava ali eram os anjos da comitiva. Por isso que estava falando assim, Yahshua pega e fala assim, olha, se esse povo, filhos de Adão, se calar de me louvar, as pedras que estão me acompanhando, os meus filhos que saíram de mim, vão louvar por eles, como aconteceu no nascimento. Como aconteceu no nascimento. Vocês estão entendendo? Não, muito tremendo. É lindo, né, irmãos? É lindo. Maravilhoso. Igual eu falo assim com os irmãos. Irmãos, vocês chegam, os Yaldins chegam ali no canal, eles nem escutam a mensagem, irmãos. Eles não ouvem a mensagem, entendeu? Eles só entram ali para criticar. Eles não procuram entender, não pegar as escrituras, abrir conosco, entendeu? Então, o que pode se esperar para eles? Eles são esses fariseus. Eles são esses aqui, ó. Eles não estavam, os fariseus ali estavam um pouco preocupados com quem estava ali. Eles não estavam entendendo que era o salvador dele que estava entrando ali. Eles não estavam entendendo. Então, veja bem, esses religiosos, eles estavam acompanhando Yahshua para quê? Para criticar. Exatamente. Para refutar. Esses aqui, ó, que nós vimos aqui, ó. Olha só. Lucas 19, versículo 39. Lucas 19, versículo 39. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreenda teus discípulos. Ou seja, veja bem, estes fariseus, eles estão nos dias de hoje. São descendentes daqueles. Exatamente. Eles são descendentes daqueles ali, que perseguiam Yahshua, perseguia a obra de Yahshua, queria refutar a obra de Yahshua. Por quê? Porque eles são filhos da mentira. Exato. Você disse que quando Yahshua ia fazer uma cura no sábado, eles não gostavam. Eles queriam refutar. Queriam refutar de toda forma. Eles não entendiam que se está fazendo ali uma cura, por quê? Porque aquilo ali foi mão de Yahweh. Mão de Yahweh, exatamente. Entendeu? Então, eles refutam, como refutaram ali Yahshua, e eles refutam também o ensino de Filadélfia. Exatamente. Igual eu falei no começo, se eles perseguiram nosso pai, quem dirá nós? É necessário que seja dessa que forma. Se cumpra. Tem canal aí que não coloca nada de ensino. Nada. É a gente fazer o ensino, trazer a verdade na palavra, e esses se levantam para querer refutar. Esses aqui, ó. Esses fariseus aqui, ó. Por quê? Porque os fariseus não acrescentavam nada. Os fariseus não acrescentavam nada ao ensino do Salvador Yahshua. Eles não serviam para nada. Jogar eles no fogo não ia fazer diferença nenhuma. Agora estavam acompanhando Yahshua para criticar, refutar. Então muitos, eles assistem o ensino de Filadélfia, o ensino do mensageiro de Filadélfia, simplesmente para refutar, simplesmente para ir contra. Ai desses, porque como aconteceu aqui com esses fariseus, vai acontecer com esses também agora. Exatamente. Nos tempos agora. Entendeu? Vai ser nada diferente. Esses aqui, fariseus aqui, falavam Yahweh. Falava Yahweh. Entendeu?
Não é estrangeiros, não é aqueles que falam Jesus, né, que invocam esse nome blasfemo. É aqueles que conhecem o nome. Exato. Esses são os fariseus de hoje. Exatamente. Por quê? Porque eles vão contra. E você percebe que o fariseu, ele vai contra a autoridade, mas ele quer ser autoridade. E ele pensa que sabe, na verdade não sabe nada. Não sabe nada, igual esses aqui, acompanhando Yahshua. Olha só, acompanhando Yahshua para criticar Yahshua. Exatamente. Falar assim, olha, Yahshua, manda os teus discípulos se calar ali, ó, falando porque estão te louvando. E os discípulos estavam fazendo certo. Ele estava querendo, tipo assim, e o fariseu estava querendo que eles calassem. E aí Yahshua fala, se eles calar, até as rochas, quer dizer, os anjos que estão me acompanhando aqui vão clamar, vão louvar. Exatamente. Entendeu? Então, muito cuidado, você fariseu, que você tá aí achando que está agradando Yahweh. Você está achando. Esses aqui também achavam. Esses aqui também entendeu? Achavam. E esses que se acham, eles vão ter uma surpresa desagradável. Em breve. Em breve. Exatamente. Então, amados, vamos continuar. Aqui nós vamos concluindo aqui o ensino de hoje, né, irmãos? O ensino desse vídeo. Esse vídeo é maravilhoso. Nós precisávamos trazer para os irmãos a respeito dessas pedrinhas preciosas que estão sendo juntadas. Para você entender. Saíram da pederneira, quer dizer, saíram da rocha, aquela rocha maior, que é Yahshua, entendeu? Foram espalhadas e agora estão sendo juntadas conforme Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para o quê? Atirar a pedra, jogar por terra, e há tempo para recolher, para poder voltar com elas, porque agora foram selecionadas, né, irmãos? E lembrando que essas pedras são do templo, né? E quando a gente pega Apocalipse 21, aqui no versículo 17, né, tá falando também da Yahushalã celeste, quer dizer, o templo ali, diz assim, ó, mediu também a muralha, 144 côvados. O material da muralha é jaspe. E para quem não sabe, jaspe é uma pedra. Jaspe é uma pedra. E olha, essa pedra, irmãos, olha só que lindo, é pedra, essa pedra, jaspe, tá em quê? Tá em Apocalipse 4. Vamos lá. Apocalipse 4. Aquele que está sentado no trono. Fala assim, ó, 4:2. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu. No trono, alguém sentado. O que estava sentado tinha um aspecto de pedra de jaspe. Isso. E cornalina. Quem é esse? É Iau, filho. Exatamente. Que era Yahshua, que recebeu quando foi exaltado, sobreexaltado pelo Pai Supremo, o nome dele, né, o nome de Yahweh. E ele está sentado aqui nos lugares celestiais. Ele está sentado nos lugares celestiais. Esse trono aqui não é a luz inacessível, não. Por que não é a luz inacessível? Porque a gente pega aqui em Apocalipse 4:8. Olha só, Apocalipse 4:8 fala assim: os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite, sem parar, proclama: Santo, Santo, Santo é Yahweh, né? É o Mestre Yahweh Todo-Poderoso. De dia e noite. De dia e noite. Aqui está falando do templo celestial. Está falando da luz inacessível? Não, porque na luz inacessível, o trono de Yahweh, o Supremo, não tem dia e noite, porque ele é a própria luz. Exatamente. Aqui fala que o querubim, aqui está falando Gabriel, ele adora aquele que está sentado no trono. Quem que é esse que está sentado? Yahweh, filho. Yahweh, filho. Porque ele recebeu esse nome depois de ter sido sobreexaltado. Aí ele está no seu trono e recebe adoração e louvor dia e noite. Viu aqui o link com aqueles que estavam falando para os discípulos se calarem? Exatamente. Né? Os discípulos se lá, não deixa eles te louvar, não. Manda eles calar. E lá ele está sentado. Sabe como é que a gente sabe que inclusive ele, que já falei com você, que está no trono, numa luz inacessível? Não, porque na luz inacessível não tem dia e noite. Tem dia e noite. Aqui está mostrando Yahshua, que recebeu o nome de Yahweh e por isso pode ser adorado nos lugares celestiais, no trono dele, nos lugares celestiais. Isso faz um link com Apocalipse 14. Vamos lá. Apocalipse 14
Olha só, Apocalipse 14, 14, 14. A gente já fez isso tudo várias vezes, né, irmãos? 14, 14. Diz assim: depois disso olhei uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho do homem, Yahshua, que recebeu o nome de Yahweh, com uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Nisto, outro anjo saiu do templo. Olha o outro anjo saindo do templo, aquele que cuida do templo. Mical saiu do templo. E ele é a trombeta de Yahweh. E aí ele fala, gritando, esse anjo que saiu do templo, gritando aquele que está sentado sobre a nuvem. Lança tua foice, chegou a hora de colher a seara da terra, porque ficou madura. Então, Mical, ele cuida do templo celestial e Yahshua reina. E reina nos lugares celestiais, que é um link com Apocalipse 4 e 5. Aquele que está sentado no trono é Yahweh Filho. E ali estão em volta dele os 24 anciãos. Então, ali mostra claramente que os anciãos prostram na presença de Yahweh, o Filho, para adorá-lo. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Não adianta você ficar aí criticando. Veja o que a palavra diz. Porque aqueles fariseus lá atrás, eles estavam aqui, ó, com o ouvido tapado. Não queria ouvir que Yahshua. Ele estava de frente com o Salvador. Com o Salvador. E esse andando que foi sobreexaltado. Aquele que foi sobreexaltado recebeu o nome de Yahweh e a condição de ser adorado, porque só o nome de Yahweh pode ser adorado. Então, estes aqui, ó, qual que é o destino dessa pessoa que critica? Como os fariseus lá atrás. Qual que é o destino? Não é bom. Não é bom, não. Você pode ter certeza que não é bom, tá? Exatamente. Esse é um finalzinho aqui gostoso, né, irmãos? Para poder também mostrar para os irmãos que a mensagem está hoje com Filadélfia, o mensageiro de Filadélfia. E essa mensagem é a mensagem da verdade no final dos tempos, selos, a palavra ali sendo aberta, os selos, conforme foi trancafiado ali os selos do entendimento das Escrituras em Daniel 12, para no final dos tempos, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fechando ninguém abre, possa estar abrindo. Exatamente. Então, é para você, quer você queira ou não queira, tá? Se você quiser, a bênção vai te alcançar e vai realmente te dar uma porção, um diadema de graça, um diadema de glória. Mas você rejeitando, infelizmente, o que te espera são as águas ali de Emanuel, tá? Encerrando aqui nossa reunião com o Mashiach aqui, né, irmão? Exatamente. O Pai trouxe para nós grandes dádivas, grandes revelações agora nessa mensagem e você possa ouvir mais uma vez, né? Possa se deliciar com esses manjares revigorantes no final dos tempos. Ok, amados? Quer falar alguma coisa, irmão? Não, já foi suficiente, né? Porém, os esclarecidos compreenderão. Os esclarecidos compreenderão. Exatamente. E a gente se alegra fazer parte desses esclarecidos, não é mesmo, irmãos? Então vamos concluir aqui, nós vamos fazer a oração final e invocar e novamente invocar e vamos orar. E eu quero convidar você, sua família, também participar desse momento de oração. Vamos juntos. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade, Pai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Alegria, amados irmãos, mais uma vez com vocês. Lembrando que Mical, ele se conserva junto dos filhos do seu povo, porque está juntando as pedrinhas. Logo mais, em breve, estamos voltando para a nossa casa. E sai fora
desses que estão mortos. Não toque em morto, não toque nesses mortos, para que você não fique impuro, porque só aqueles que se purificaram podem entrar no templo. Exatamente. Ok, amados? E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Fica na paz de Yahshua, você e sua casa. A paz de Yahshua, meus irmãos. Até a próxima. Até a próxima.